Boa tarde. Um telefonema coloca em xeque o líder da maior potência do mundo. Donald Trump pressionou a Ucrânia a investigar o filho de um adversário político. A transcrição do diálogo embasa o início do processo de impeachment aberto na Câmara dos Deputados. Aqui no Brasil, a sabatina de Augusto Aras, indicado para a Procuradoria-Geral da República. Rio de Janeiro, os pais da menina Agatha Félix prestam depoimento. Moradores do Ceará enfrentam o 6º dia seguido de ataques. E ainda, mais de 1.300 motoristas foram flagrados embriagados ao volante neste ano só em São Paulo. Um relatório aponta os erros cometidos pela Vale na barragem de Brumadinho. E o painel sobre mudanças climáticas da ONU alerta que o nível dos oceanos pode subir até 1 metro em 80 anos. O Jornal Hoje está começando. Os pais da menina Agatha Félix prestam depoimento na Delegacia de Homicídios na Zona Oeste do Rio. Agatha, de apenas 8 anos, morreu depois de ser atingida por uma bala perdida nas costas dentro de uma Kombi. Ao vivo do Rio, a repórter Flávia Januzzi tem as informações direto da Delegacia de Homicídios. Flávia, boa tarde. Márcio, boa tarde. O depoimento já dura 3 horas. Além dos pais da Agatha, mais de 20 pessoas já foram ouvidas. Entre elas, 12 PMs e 4 parentes da menina. Agora há pouco, em entrevista, o representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, Rodrigo Mondego, reafirmou que não houve tiroteio e que o motorista da Kombi está sendo ameaçado. A divisão de homicídios ainda aguarda a entrega de 2 fuzis de policiais do Alemão que estavam na noite da morte da Agatha. Agora há pouco, o porta-voz da Polícia Militar disse que essas armas serão entregues entre hoje e amanhã para também serem periciadas. A Kombi que nós estamos mostrando, onde a menina de 8 anos foi baleada, continua aqui no pátio da Divisão de Homicídios e só deve sair daqui na terça-feira, data da reconstituição do crime. O pai e a mãe de Agatha chegaram à Delegacia de Homicídios por volta das 10h30 da manhã, acompanhados do representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio. O depoimento deles faz parte da investigação sobre a morte da menina de 8 anos na última sexta-feira no Complexo do Alemão. Agatha voltava para casa com a mãe nesta Kombi quando foi atingida por uma bala nas costas. A família acusa policiais militares de terem atirado contra 2 homens que passavam de moto e não pararam. Ontem, na delegacia, o motorista da Kombi também reafirmou que não havia confronto no momento em que a menina foi ferida. Não teve tiroteio, foi só o policial que disparou. Só isso. Foi só um disparo mesmo? Não teve nem operação nem tiroteio. A polícia militar diz que bandidos atiraram e os policiais revidaram. 12 PMs que faziam patrulha na fazendinha na sexta-feira já foram ouvidos no inquérito. Hoje, mais cedo, os agentes da Delegacia de Homicídios levaram 3 fuzis e 2 pistolas para perícia. Essas armas estavam com os PMs do Complexo do Alemão, que estão sendo investigados. A morte de Agatha chocou a população e teve repercussão no mundo, mas não mudou a rotina de violência nas comunidades do Rio. A polícia continua seguindo a política de segurança pública determinada pelo governo do estado, ali, na mesma favela onde Agatha foi baleada. Ontem, estudantes assustados tiveram que se proteger de tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo do Alemão. O blindado do Comando de Polícia Pacificadora entrou na comunidade da Fazendinha na hora em que as crianças saíam da escola. Houve tiroteio. Olha só, Este grupo de alunos se abaixou perto de um muro para tentar se proteger. A polícia militar disse que foi um patrulhamento de rotina que terminou sem prisões nem apreensões. Hoje foram alunos de uma escola da rede municipal da Rocinha, na zona sul da cidade, que tiveram que se abaixar por causa de uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Os PMs disseram que estavam patrulhando a favela quando foram atacados. No confronto não houve feridos. Os policiais fizeram buscas e apreenderam um fuzil, 2 granadas e drogas.
E ainda no Rio de Janeiro, um tiroteio entre bandidos suspendeu parte da circulação de trens na zona norte da cidade. O Globocop registrou homens armados com fuzis e rádios comunicadores no Morro do Chapadão. Por conta da troca de tiros, 15 estações do ramal de Belford Roxo ficaram fechadas por 3 horas e meia. Os trens só foram liberados depois das 8 horas da manhã. Sem os trens metropolitanos, as plataformas do metrô ficaram ainda mais lotadas no começo da manhã. A onda de ataques no Ceará chega ao 6º dia seguido. Já são mais de 50 ações criminosas em 17 cidades do estado. 55 pessoas foram detidas. Em Várzea Alegre, no sul do Ceará, 3 ataques foram registrados de ontem para hoje. Há uma garagem onde ficam veículos do município, há um ônibus de turismo na rodoviária e ao prédio do fórum. 3 pessoas, um jogou e os outros ficaram passando nas esquinas aí, olhando para um lado e para outro. Em Caucaia, na região metropolitana, um clube de tiro foi incendiado. 40 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para apagar as chamas. Em Fortaleza, as câmeras de segurança flagraram um momento em que criminosos jogaram combustível e atearam fogo na fachada de um supermercado. Esta é a 2ª série de ataques no estado este ano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a onda de violência é uma retaliação às regras mais rígidas dentro dos presídios. Desde o fim de semana, 257 presos foram transferidos entre penitenciárias do estado e alguns foram isolados por suspeita de envolvimento nas ações criminosas. O governo do Ceará também vai transferir 10 presos daqui para presídios federais e pediu à Força Nacional 200 rádios de comunicação para serem usados aqui entre os agentes. Para reforçar a segurança, policiais de férias e que estavam afastados foram convocados para atuar nas ruas. O governo afirmou que não vai recuar. Revistas diárias nos presídios do estado do Ceará estão sendo realizadas, né? Então são diversas ações e a cada dia que passa, essas ações nos presídios e também nas ruas, operações policiais, a cada dia que passa elas serão intensificadas. A assessoria do governo do Ceará diz que o governador Camilo Santana conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre a necessidade do envio de reforço de tropas nacionais para o estado, mas foi avaliado que, por enquanto, essas tropas vão esperar. E foi localizado, no fim da manhã, em Ibitinga, no interior de São Paulo, o corpo da estudante Mariana Baza. A jovem de Bariri, uma cidade vizinha, estava desaparecida desde ontem de manhã. Quem tem as informações sobre o desfecho muito triste dessa história é a repórter Ariane Flores. Ariane, boa tarde. Boa tarde, Márcio. O corpo de Mariana Baza foi encontrado na zona rural do município, a 40 quilômetros do local em que ela desapareceu. Estava amarrada e amordaçada. Os exames irão apontar se ela também sofreu abuso sexual. Quem mostrou o local aos policiais foi o autor do crime, Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, preso ontem à noite em outra cidade da região e que hoje confessou o assassinato. A estudante do curso de fisioterapia tinha 19 anos. Ontem, como fazia todos os dias, ela saiu de uma academia por volta de 8 da manhã e percebeu que o pneu do carro estacionado em frente estava murcho. As imagens de segurança registraram a estudante conversando com Rodrigo ao lado do carro, enquanto ele atravessava a rua em direção a uma chácara bem em frente. Mariana entra no carro, faz um contorno na rua e leva o veículo até lá. Ela chegou a tirar uma foto do homem trocando o pneu do carro no local e enviou ao namorado. Uma hora após entrar na chácara, o veículo saiu e quem estava dirigindo já era Rodrigo. Foram estas imagens que ajudaram a identificar o Rodrigo, que trabalhava nesta chácara como pintor. Ele já tinha passagem pela polícia por estupro, sequestro e tentativa de latrocínio. Márcio. Muito obrigado, Ariane. E a Polícia do Distrito Federal prendeu 2 homens suspeitos de matar um padre no fim de semana. A gente mostrou esse caso aqui na segunda-feira. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar os criminosos. Na gravação é possível ver os criminosos pulando o muro da igreja. Eram 4. Eles carregam mochilas nas costas. Em seguida, os suspeitos seguem em direções diferentes da cidade. Com os 2 presos, a polícia localizou objetos roubados no dia do crime. Padre Casimiro foi morto no último sábado. O corpo dele foi encontrado com as mãos e os pés amarrados e um arame enrolado no pescoço numa obra da igreja.
2 pessoas ainda estão foragidas. Uma delas já foi identificada. 3 motoristas são multados por hora por dirigir bêbado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro em São Paulo. Para frear esses números, agentes de trânsito foram às ruas para conscientizar motoristas do perigo do álcool ao volante. Uma pisada a mais no acelerador ou a menos no freio, um atraso no desvio. Acidentes acontecem por questão de segundos. O que você está sentindo? Perdido. No Dia Nacional do Trânsito, uma ação da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo tirou o rumo de quem passava, dando a sensação de embriaguez ao volante. Nossa, estranhíssimo. Olha, pra cá, ensina que não deve beber em hipótese alguma, né? Se dirigir, não beba em hipótese alguma. Os óculos embaralham tudo, roubam a visão lateral, a profundidade e a nossa prontidão. Só não conseguem imitar uma sensação que ainda atrapalha muitos motoristas. O efeito começa antes de beber, uma falsa impressão de ser mais resistente ao álcool que leva a arriscar na direção à própria vida e a de quem estiver no caminho. Quando o indivíduo bebe, isso já aumenta a serotonina, o indivíduo já se sente, como se diz, alto, popularmente, desinibido, se sente muito hábil no volante e, na verdade, ele não está hábil, ele está inábil. Por quê? Porque o álcool age prejudicando a comunicação entre as células do cérebro, que são os neurônios, nas áreas motoras, no cerebelo, que é um órgão, uma parte do cérebro relacionada com a coordenação motora, portanto é uma equação explosiva. Na capital paulista, até agosto, 1.274 motoristas foram reprovados no teste do bafômetro e mais de 15 mil se recusaram a passar pelo exame. Nas estradas paulistas, já são mais de 1.300 acidentes provocados por motoristas bêbados, com 55 mortes. O índice de acidente no final de semana cresce terrivelmente. É extraordinário o número de jovens que acabam se envolvendo em acidentes na volta das baladas, na madrugada da sexta e do sábado. Quer dizer, é realmente algo para se pensar e que as pessoas tenham essa percepção de que se beber, não dirija. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está reunida há mais de 3 horas, ouvindo Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de Procurador-Geral da República. A sabatina é um pré-requisito para que o nome do procurador seja confirmado pelo Senado. Vamos então ao vivo a Brasília saber com o repórter Vitor Boiadian as informações que ele tem de lá. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Olha, segue essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Agora há pouco quem entrou lá na sala da comissão foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para acompanhar esse processo de perguntas e respostas. O procurador Augusto Aras, portanto, desde hoje de manhã respondendo às perguntas, e a expectativa é que depois disso seja feita a votação na CCJ do nome de Aras e depois ainda no plenário nessa quarta-feira. Desde a semana passada, a Procuradoria-Geral da República tem sido comandada pelo interino subprocurador Alcides Martins, com o fim do mandato da procuradora Raquel Dodge. Quem indica e nomeia o procurador é o presidente da República. Geralmente há uma tradição de seguir uma lista tríplice indicada pelo Ministério Público Federal, mas esse não foi o caso. E até sobre isso, o procurador Augusto Aras teve que responder aos senadores. Vamos ver a entrevista. Na Comissão de Constituição e Justiça, o procurador fez uma breve apresentação aos senadores, tocando em pontos sensíveis. Ele disse que a atuação do Ministério Público na Lava Jato deve ser impessoal, mas defendeu correções. A chamada Operação Lava Jato representou importante marco no combate à corrupção. As boas práticas ali desenvolvidas devem ser estendidas a todo o Ministério Público e a todos os níveis da esfera política, aprimorando-se métodos e sistemas, sempre dentro da ordem jurídica. O mérito individual dos procuradores deverá ser sempre reconhecido, mas a confiança da sociedade deve sempre se voltar para as instituições em homenagem ao princípio da impessoalidade. Aras também falou de como deve ser a atuação do Ministério Público com relação ao meio ambiente e defendeu um Ministério Público distante de caprichos pessoais. As pessoas têm valores, convicções e ideias próprias, mas a atuação institucional do Ministério Público reclama sua submissão aos valores e a única ideologia do Estado brasileiro,
que é a democracia participativa. Em seguida, Aras passou a responder perguntas dos senadores. Numa delas, minimizou o fato de ter sido escolhido pelo presidente da República, apesar de não estar na lista com os 3 indicados pelo Ministério Público, a chamada lista tríplice. Aras também foi cobrado por uma carta compromisso com instituições religiosas. O senador Fabiano Contarato, da Rede, cobrou uma posição de Aras sobre uniões homoafetivas. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais. Estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador. A minha única ressalva é de ordem formal. Eu me sentiria muito mais confortável por mim e pelos meus amigos e amigas que têm casamento em todos os sentidos com pessoas do mesmo sexo, com uma legislação, uma norma constitucional, em que eu não leia nessa Constituição homem e mulher, mas eu lesse pessoa, cidadão, cidadã, porque a Constituição disciplina a matéria de uma forma não contemporânea. E Vossa Excelência pode, então, recorrer à hermenêutica para que o Supremo faça a atualização dos fatos. Apenas a nossa dificuldade aqui é meramente formal, exclusivamente. No mais, os meus respeitos à Vossa Excelência, à vossa família, aos vossos filhos, que são tão iguais quanto os meus, de hipótese alguma. E nem acredita em cura gay também, me permita complementar. Qualquer senador pode fazer perguntas nesta fase, mas apenas os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça votam o parecer pela indicação do procurador para o comando do Ministério Público. E olha, Márcio, segue então a sabatina, já seguindo para o último bloco de perguntas e respostas. Uma das perguntas que foi feita a Aras é se ele considera o caso de nepotismo a provável indicação do deputado Eduardo Bolsonaro pelo pai, presidente Jair Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil em Washington. A Aras evitou falar sobre o caso específico, mas respondeu que a súmula do Supremo Tribunal Federal, que disciplina o nepotismo, não se estende a agentes políticos. Segundo a Aras, em todos os estados e municípios, há filhos e parentes de primeiro e segundo graus ocupando cargos em secretarias sem que isso atinja nenhum valor constitucional. Então, depois dessas perguntas e respostas, a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Márcio. Muito obrigado, Vitor. A indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República é o assunto de Andréa Sadi. Andréa conversou com o subprocurador Aras antes da sabatina começar. O que ele falou, Andréa? Boa tarde. Tudo bom, Márcio? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ele tem preparado há alguns dias já um plano de gestão à frente da Procuradoria-Geral da República. O procurador ele vai ter algumas missões. Por exemplo, pacificar o Ministério Público. Então, assim que o nome dele for aprovado, que essa indicação passar no Senado, ele quer procurar os procuradores do Ministério Público, é claro, para conversar, para aparar arestas. Esses procuradores, essas alas que ficaram incomodadas com a indicação dele porque ele não estava na lista tríplice. Também ele quer ampliar as investigações da Operação Lava Jato. Falou um pouco sobre isso na sabatina lá na CCJ do Senado. Ele acha que hoje as investigações da Lava Jato estão concentradas em São Paulo, no Rio e em Curitiba. Ele quer levar essas investigações para todos os ministérios públicos. Também, assim que ele for aprovado, ele quer conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ele quer buscar a melhor relação institucional com a Corte Superior. E também, assim que ele assumir, ele pode fazer uma revisão de atos de Raquel Dodge. Raquel Dodge, que é a antecessora de Augusto Aras, no final do mandato dela, ali na reta final, ela deu algumas decisões de alguns atos administrativos, por exemplo, nomeou alguns nomes, na verdade fez algumas nomeações para postos chaves do Ministério Público, ele pode revisar estes atos. Então, essas são algumas das diretrizes de Augusto Aras, assim que o nome dele for aprovado. E o presidente do Senado, Márcio, Davi Alcolumbre, confirma que assim que passar na CCJ, a intenção dele é pautar ainda para hoje no plenário a indicação de Aras. Entendi. Muito obrigado, Andréa. O
presidente Bolsonaro já está de volta a Brasília depois de participar da Assembleia Geral da ONU. No podcast O Assunto, eu conversei com a analista internacional da Globo News, Sandra Cohen, sobre a repercussão internacional do discurso do presidente brasileiro nas Nações Unidas. Para ouvir, g1.com.br/podcasts. E o Congresso derrubou a maioria dos vetos à lei de abuso de autoridade que o presidente Bolsonaro havia feito. Essa derrubada dos vetos vai prejudicar o trabalho de investigadores e juízes no combate à corrupção. 18 vetos foram derrubados. Isso significa que artigos ou trechos de artigos que sairiam da lei por decisão do presidente Jair Bolsonaro voltam a valer agora. A sessão do Congresso foi antecipada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que decidiu de véspera analisar os vetos. Isso numa articulação com alguns senadores, como o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho. Foi uma reação à operação da Polícia Federal em que ele foi alvo. Parlamentares não gostaram das buscas e apreensões feitas dentro do Congresso pela PF, que é subordinada ao ministro Sérgio Moro. O resultado foi a derrota de investigadores e juízes e do governo, com os vetos derrubados. O líder do PSL no Senado, senador Major Olímpio, foi um dos poucos governistas que pediram a manutenção dos vetos, segundo ele, para não prejudicar a Lava Jato. Quem quiser derrubar os vetos é para favorecer, sim, o crime e o criminoso. É contrário, sim, à Lava Jato. É contrário, sim, a que se tenha justiça para todos nesse país. O líder do PDT, senador Everton Rocha, deixou clara a irritação de senadores com o governo e citou a ida de policiais ao Senado. A Polícia Federal entrou na liderança do governo, não foi no gabinete do senador Fernando. Lá é a extensão, senador, da presidência da República. A lei, como foi aprovada, endureceu as punições por abuso de autoridade de agentes públicos, como policiais, promotores e juízes. Com a derrubada dos vetos, voltam a valer, portanto, os seguintes pontos da lei. Violar direitos ou prerrogativas de advogados, esse ponto tinha saído do texto porque poderia gerar insegurança jurídica, será reincluído. A denúncia de abuso de autoridade poderá ser feita pelo Ministério Público, mesmo sem manifestação expressa da vítima. A lei também autoriza a abertura de uma ação privada, caso o MP não haja no prazo legal. Punição para juízes que decretarem a prisão de réus em desacordo com a lei. Mas os parlamentares mantiveram 15 vetos, ou seja, não serão considerados abuso de autoridade e estão fora da lei. Por exemplo, o trecho que punia quem algemasse presos que não apresentam risco. Para a Associação Nacional dos Procuradores da República, a derrubada dos vetos foi mais um retrocesso. A ANPR vai questionar alguns artigos no Supremo. Nós vemos hoje em dia membros do Ministério Público e juízes bastante amedrontados no cumprimento de suas missões fundamentais. Essa é uma mensagem difícil e certamente não é isso que a sociedade gostaria de ouvir. Na verdade, o que está ocorrendo é uma inversão dos papéis. Aqueles que praticam crimes ou atos de corrupção estão desinibidos, estão com a sensação de que não vão ser enquadrados nos rigores da lei. Para a Associação dos Delegados da Polícia Federal, a lei vai atrapalhar o combate à corrupção. Na verdade, nós estamos criando um ambiente de instabilidade e de possibilidade de perseguição de quem está combatendo corrupção no país. Isso é muito negativo e vai contra a vontade popular. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou o corporativismo. Ao fim da sessão ontem, ele disse que o Congresso agiu democraticamente. Foi uma reação à operação da semana passada? Não, foi o fortalecimento da democracia. A democracia não é assim. O Congresso Nacional faz as leis, o presidente da República sanciona ou veta. E a vida toda é assim. A sessão que derrubou os vetos, além de ter sido vista como uma reação à operação da Polícia Federal na semana passada, ainda atrasou a votação da reforma da Previdência no plenário do Senado. Para alguns senadores, o adiamento da votação foi uma ação corporativista em prejuízo de um tema de interesse econômico. A Previdência ficou para a semana que vem. Agora há pouco, em São Paulo, o ministro Sérgio Moro falou sobre a derrubada dos vetos à lei de abuso de autoridade.
O Congresso tomou uma decisão em relação aos vetos presidenciais. A posição nossa é que os vetos eram importantes. O Congresso entendeu diferente, temos que respeitar. Bom, o Supremo Tribunal Federal tornou público o relatório parcial da Polícia Federal sobre a operação feita na semana passada lá no Senado. A PF diz ter encontrado uma planilha digital de um servidor considerada suspeita no gabinete do líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Segundo a polícia, ela contém uma relação de doadores ocultos. Mas o delegado Edson Lopes, que assina o relatório, diz que precisa analisar melhor o material para ter uma conclusão. Os agentes também apreenderam R$55 mil em dinheiro vivo na casa do deputado federal Fernando Coelho Filho, do Democratas de Pernambuco. A defesa dos dois diz que a PF apresentou, abre aspas, um assodadado relatório repleto de ilações, fecha aspas, e que a verdade será esclarecida no momento oportuno, quando se demonstrará o excesso daquela investigação. Noticiário internacional agora. A Casa Branca divulgou hoje de manhã a transcrição do telefonema que serviu de base para o início do processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. Vamos então ao vivo a Nova York falar com o nosso correspondente Tiago Eltz. Tiago, o que exatamente o Trump falou nessa ligação? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. A transcrição do telefonema mostra Donald Trump pedindo ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para investigar Hunter Biden, que é o filho de Joe Biden, o ex-vice-presidente americano e o nome mais forte entre os democratas para ser candidato à presidência contra Trump nas próximas eleições. O filho de Biden trabalhou em uma empresa de exploração de gás da Ucrânia e Trump pede para que o presidente ucraniano investigue se Joe Biden obstruiu investigações sobre o filho. Trump diz: há muita conversa sobre o filho de Biden, então tudo o que você puder fazer com o procurador-geral seria ótimo. E Trump prossegue: Biden se gabou de ter parado a promotoria, então, se você puder investigar... Trump também diz ao colega ucraniano que Rudolph Giuliani, seu advogado pessoal, que não trabalha para o governo, e o chefe do Departamento de Justiça americano vão ligar para ele para que possam chegar ao fundo disso. Ontem, a presidente da Câmara determinou uma investigação oficial de um processo de impeachment. Depois da investigação, para o processo de impeachment prosseguir, ele tem que ser aprovado por maioria simples na Câmara e depois por 2/3 do Senado para que o presidente seja afastado do cargo. Trump negou que tenha pressionado o presidente ucraniano e chamou o inquérito do impeachment de uma caça às bruxas e uma coisa vergonhosa. Márcio. Muito obrigado, Tiago. Deputados britânicos voltaram hoje ao trabalho depois que a Suprema Corte determinou que a suspensão do parlamento era ilegal. A decisão de suspender o parlamento foi tomada pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que antecipou a volta ao Reino Unido em meio a essa turbulência. Vamos então falar com o correspondente Rodrigo Carvalho lá em Londres. Rodrigo, boa tarde. Tudo certo, Márcio. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao Jornal Hoje. A comitiva com o primeiro-ministro Boris Johnson passou aqui agora há pouco, de onde eu falo ao vivo, saiu já da residência oficial em direção ao parlamento. Então, daqui a pouco, o primeiro-ministro vai falar diante de um parlamento que ele tentou silenciar. Boris Johnson forçou um recesso nessa reta final do Brexit. Os deputados ficaram quase 2 semanas sem trabalhar, mas, por unanimidade, a Suprema Corte Britânica entendeu que a medida foi ilegal e antidemocrática. Desde cedo, a temperatura é alta nas discussões, um parlamento à flor da pele. Líderes da oposição querem que Boris Johnson renuncie, mas ele diz que não vai sair. Os opositores tentam, pelo menos, garantir uma nova extensão do prazo do Brexit para que um acordo com os europeus seja negociado. O primeiro-ministro não quer adiar a data, diz que vai sair da União Europeia 31 de outubro, com ou sem acordo. Só que tem um detalhe: o parlamento, antes da paralisação, aprovou uma lei que exige um acordo para o divórcio. O primeiro-ministro britânico está muito enfraquecido, sofre tanta pressão que voltou para casa mais cedo, veio de Nova York, chegou hoje cedo de Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU. Boris Johnson coleciona derrotas ali no parlamento, parece não conseguir avançar muito nas negociações para sair da União Europeia, e a medida mais contundente que ele tomou até agora no cargo, pelo menos na qual ele mais apostou fichas, foi considerada ilegal. Enquanto isso, o Reino Unido segue nessa espécie de inferno astral, Márcio, agarrado a uma crise que deve se estender. E um grande ponto de interrogação nesse momento sobre o país. Muito obrigado, Rodrigo. Os vencedores do Emmy Internacional de Jornalismo foram anunciados ontem à noite em Nova York.
Na categoria Notícia, o Jornal da Globo, o Jornal Nacional e o Fantástico concorreram com a cobertura dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os vencedores foram o ITN e o Canal 4 do Reino Unido, com a cobertura do escândalo da Cambridge Analytica, envolvendo o roubo de dados pessoais de milhões de usuários ao redor do mundo. Na categoria Atualidade, o Fantástico concorreu com uma série de reportagens sobre a Coreia do Norte. A TV Suécia venceu com a reportagem sobre o vazamento de documentos que desmentiu a versão oficial da ONU sobre o assassinato dos especialistas da organização, Zaida Catalã e Michael Sharp, no Congo. Em 2011, o Jornal Nacional ganhou a estatueta com a cobertura da retomada do conjunto de favelas do Alemão pelas forças de segurança do Rio. Ao todo, a Rede Globo tem 17 prêmios Emmy. Ainda hoje, o alerta para o aumento do nível dos oceanos. E a seguir, um relatório aponta os erros cometidos pela Vale na barragem de Brumadinho. Até já. Oito meses depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, auditores do trabalho fizeram um relatório em que apontam os erros que eles consideram ter sido cometidos pela mineradora. Os auditores do trabalho apontaram pelo menos 9 erros cometidos pela Vale que levaram ao rompimento. A principal é a linha freática muito alta, tá? E a não adoção de medidas efetivas para rebaixar essa água dentro da barragem. As falhas no plano de emergência, a falta de projetos como a drenagem adequada de toda a água armazenada foram apontadas pelos auditores como responsáveis pelas mortes de trabalhadores. A maioria dos funcionários estava no refeitório da mineradora na hora do rompimento. O local foi um dos primeiros a ser atingido e ficou completamente soterrado em poucos segundos. Esse refeitório, essa história antiga, eles aproveitaram a antiga fazenda da Ferteco, quando a Ferteco comprou a mina, e foram criando as suas áreas de vivência ali. O relatório de 400 páginas vai ser encaminhado ao Ministério Público e sindicatos e deve contribuir nas investigações da Polícia Federal. Na semana passada, 13 funcionários da Vale e da Tuvisud foram indiciados por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. O rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi em 25 de janeiro e deixou um rastro de destruição. 249 pessoas morreram. Até hoje, 21 estão desaparecidas. Todo dia 25, os moradores de Brumadinho se reúnem aqui na entrada da cidade. Hoje, 8 meses depois da tragédia, eles vão para o dia fazendo homenagens, mas também protestos. Trazer um pouco de alento às famílias, devolver as 21 joias, fazer um memorial que vai deixar registrado para sempre o nome de cada um e de cada um que foi assassinado. Andressa perdeu o filho de 26 anos. Josiane, que perdeu a irmã, grávida de 5 meses, quer mudanças para a mineração no Brasil. A gente quer que o futuro da mineração seja diferenciado. A gente quer que leis sejam renovadas e nossa mudança vai acontecer aqui, gritando por Brumadinho. A Vale disse que ainda não tomou conhecimento do relatório e que está em contato com representantes das comunidades e com as autoridades competentes para encontrar soluções para as necessidades dos atingidos. O Profissão Repórter desta semana vai mostrar a volta para casa e a busca por emprego de quem deixa a prisão. Depois da liberdade... graças a Deus, acabou, né? A tarefa de retomar a vida. Quando você saiu da penitenciária, você tinha o quê? Só a roupa do corpo. Eu sou contador formado e não consigo arrumar emprego nem ajudante das empresas, né? Eu sou ex-presidiário e abri a loja do preso. Bem mais barato que da porta da cadeia. Eu tenho orgulho de falar que fui preso e mais orgulho ainda de falar que consegui dar a volta por cima. Caso Ítalo e Arlailson. E aí, Dona Ivone? A união de vizinhos e familiares para libertar os adolescentes. O tempo que eu fiquei lá dentro não tinha força para nada. Ele vai começar a trabalhar, né? Os dois. Depois do futebol, no Profissão Repórter. 3 anos depois da Olimpíada, a Floresta dos Atletas começou a receber hoje as mudas semeadas na abertura dos Jogos de 2016. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, e o ginasta Diego Hipólito ajudaram a plantar as primeiras 80 mudas no Parque de Deodoro, zona oeste do Rio.
uma das sedes da Olimpíada. Essas árvores representam 16 países. Na abertura dos Jogos, os atletas plantaram quase 14 mil sementes de 207 espécies da Mata Atlântica. Era um compromisso da organização dos Jogos para, depois da Olimpíada, formar uma floresta, a chamada Floresta dos Atletas. Mas o projeto foi abandonado pelo poder público e as mudas mantidas por uma empresa privada num viveiro. A empresa diz que gastou mais de R$ 1.800.000 para manter as plantas. Agora, a Prefeitura do Rio fez um acordo com a empresa que deve ser ressarcida por meio de medidas compensatórias. Antes tarde do que nunca. A seguir, o alerta para o aumento do nível dos oceanos e a previsão do tempo para todo o Brasil. Até já. Um relatório apresentado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU alerta que o nível dos oceanos pode subir até 1 metro nos próximos 80 anos se a emissão de gases de efeito estufa continuar aumentando. Mais de 100 cientistas de 30 países levaram 2 anos para preparar o estudo divulgado hoje em Mônaco. Com base em cerca de 7.000 artigos científicos, os pesquisadores avaliaram os impactos do aquecimento dos oceanos e do derretimento das geleiras. Entre as conclusões, os cientistas afirmam que enchentes extremas em áreas costeiras, que antes seriam consideradas raras, poderão ocorrer com mais frequência, possivelmente todo ano. O oceano mais quente também deve provocar cada vez mais ciclones e furacões. O clima está mudando e o Thiago Scheuer já está aqui para explicar tudo para a gente. Boa tarde, Thiago. A gente percebe que a chuva está chegando cada vez mais forte no meio do país. É a cara da primavera mesmo, né, Márcio? Boa tarde para você em casa também. Isso é a cara da primavera, né? Quando a chuva começa a romper a grande massa de ar seco que fica morando no meio do país durante o inverno todo. Essas imagens aí, ó, são Miranda, em Mato Grosso do Sul. Chuva finalmente chegou por lá esse mês e a cidade fica na região do Pantanal, que sofreu com os incêndios florestais no inverno. Hoje, os grandes acumulados de chuva estão também em Mato Grosso do Sul, de forma espalhada, interior de São Paulo, se espalham também aqui pelo norte do Brasil. E você vê aqui ó, essa alta pressão mandando umidade no oceano e manda diretamente também para o litoral baiano, onde deve ter bastante chuva. Aliás, o mês nem acabou ainda e já choveu mais que a média lá em Salvador. Belém na mesma situação e Recife também com mais chuva que o normal. Só que hoje a chuva vai ser só fraca e passageira no Recife e a máxima por lá chega aos 29 graus. Já no leste da Bahia ainda tem chuva com raios e ventania. Isso pega aqui todo o litoral, né? E também o recôncavo baiano. E na mesma situação, chuva passando aqui por São Paulo, sul aqui de Goiás e também de Mato Grosso e todo o estado de Mato Grosso do Sul. Por isso atenção, né? Para você que mora em Campo Grande, Cuiabá e Salvador, aí acumulados expressivos, principalmente em Campo Grande, agora à tarde, 40 milímetros. Em BH também pode chover forte, em alguns pontos a máxima só vai aos 24 graus. Inclusive ontem já choveu na capital mineira, Márcio, depois de 112 dias de secura. Uma chuva bem-vinda, certamente, né? E onde mais vai chover? Vamos olhar aqui no mapa, então você vai ver comigo, né? No Rio de Janeiro e na faixa leste de São Paulo, isso inclui a região metropolitana, a chuva pode vir forte ainda hoje, valendo até a madrugada de amanhã. Agora, ó, não se descartam alagamentos em pontos das duas capitais, 25 milímetros no Rio e 30 em São Paulo, isso aqui para hoje. Em pontos isolados de Mato Grosso e também do norte do país, a chuva até pode vir forte. Agora você vê aqui, já falei, né, do leste, do nordeste, pega também Sergipe e Alagoas e lá no sul do Brasil, norte de Santa Catarina e Paraná. Agora tem também tempo firme em toda essa faixa aqui, ó, entre o Espírito Santo e o norte do Nordeste e também na faixa em amarelo ali, pegando o Rio Grande do Sul todo. Em Porto Alegre, o sol aparece entre poucas nuvens, a temperatura já dá uma subida comparando com os últimos dias, máxima de 25 graus, nada de chuva pelo menos até domingo. Tempo firme também hoje em Vitória, Brasília, João Pessoa, Teresina e Palmas, com sol e calor em algumas cidades delas. Aí. E voltando a falar da chuva, onde ela deve ir mais forte amanhã? Amanhã a gente tem recados aqui, é bom você prestar atenção logo cedo na